cidades e as suas histórias. Antes de começarmos a falar sobre o conteúdo, pegue o seu estojo, o seu livro didático e abra na página 15 na disciplina de História. Pegue a sua agenda e o seu caderno, caso você queira fazer alguma anotação, certo? Então, hoje nós vamos falar das cidades e as suas histórias. Assim como tia Liliane tem a sua história, assim como você tem a sua história, as cidades também têm a sua história. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre isso e depois, nas nossas próximas aulas, vamos descobrir um pouquinho sobre a história da sua cidade. Me acompanha nessa aula. Como nós vimos no nosso primeiro capítulo do livro de História, as moradias das primeiras cidades eram as cavernas. Em seguida, os homens fizeram cabanas, primeiro de galhos secos, depois de pele de animais e depois de pedras, para se proteger tanto do frio quanto dos animais. Essas eram as moradias do surgimento das cidades. Posteriormente, para que pudessem construir as primeiras cidades, na localidade teria que ter rios e terra, para que eles pudessem fazer as plantações. E assim surgiram as primeiras cidades no Egito, próximo ao rio Nilo. Vimos também que eles faziam muros ao redor dessas casas para se proteger de ataques e dos animais. E como era o nome desses muros? Vamos pensar. Muralhas. Eram chamados muros ao redor das cidades, ok? Estão lembrados de tudo isso? E hoje vamos dar início ao nosso segundo capítulo de História. Vocês irão observar essas duas imagens. Na primeira imagem, quais são as características presentes nessa cidade? Podemos ver grandes prédios, movimento de pessoas e movimento de veículos, ruas e luz elétrica. Já na segunda imagem, podemos perceber que existem praias, ruas, prédios, casas, movimento de pessoas, movimento de veículos, árvores e luz elétrica. Então, vamos analisar quais são as semelhanças que existem em cada cidade, quais são as diferenças que existem em cada cidade e entre as duas, quais são as semelhanças e as diferenças. Então, na primeira imagem, podemos perceber que existem prédios, veículos, trânsito, movimento de pessoas e luz elétrica. Essas são as características dessa primeira cidade. Vamos ver a segunda? Na segunda imagem da cidade, quais são as características? Primeiramente, podemos perceber que na segunda cidade existem as praias, os veículos, o trânsito, o movimento de pessoas, prédios, casas, árvores, luz elétrica e rua. Essas são as características da segunda cidade. Agora, depois de ver a característica de cada uma das imagens e de observar entre as duas cidades quais são as semelhanças entre elas. Como podemos perceber, as semelhanças são os prédios, os veículos, os movimentos de pessoas, as ruas e luz elétrica. Essas são as semelhanças que existem entre as duas. E agora vamos ver quais são as diferenças presentes nas duas cidades. Vimos anteriormente as semelhanças entre as duas cidades, agora iremos ver quais são as diferenças. Como vimos, a segunda imagem da segunda cidade tem a presença de praia, árvores e casas, coisas que não estão presentes na primeira cidade que a gente observou. Então, essas são as diferenças presentes em ambas cidades. Então, por que observar as características das cidades? Por que observar as diferenças? Por que observar as diferenças e as semelhanças? Porque, por mais que as cidades tenham as semelhanças, por mais que estamos falando de cidades, cada cidade tem as suas características próprias. Assim como nós temos a nossa história e a outra pessoa tem a história dela e nossas histórias não podem ser iguais, as cidades também são assim. Cada cidade
tem as suas características e tem também a sua história. E é isso que nós iremos ver nas nossas próximas aulas. Quais são as histórias das cidades? Principalmente, especificamente, nós vamos ver a história da nossa cidade. Como surgiu, qual o significado da palavra, por que é dado aquele nome àquela cidade. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Mas antes de terminar, eu quero que vocês peguem a agenda, abram no mês de maio e coloquem Então, a nossa atividade de hoje será a que está na apostila que tia Morgana entregou a vocês, que está com a data 5/5/2020. Vai lá, verifica a apostila de vocês e pega a atividade para a casa de história. E qual será essa atividade? Nessa atividade tem duas imagens. A primeira é de Garanhuns, Pernambuco, e a segunda é a imagem de Recife, Pernambuco. Vocês vão analisar essas duas imagens e vão colocar nessa tabela logo abaixo quais são as semelhanças existentes entre as duas cidades e em seguida quais são as diferenças entre as duas. Vão escolher 4 semelhanças e 4 diferenças que existem entre as duas imagens e preencher a tabela abaixo. Após fazer a atividade, vocês irão enviar para a tia Liliane e em seguida tia Liliane vai fazer a correção com vocês, certo? Boa atividade e até a próxima aula. Tchau, tchau!